Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. É muito bom retornar aqui, rever o pastor, a pastora e todos os líderes aqui. Estivemos à tarde lá no projeto, uma tarde tão abençoada, vidas renderam aos pés de Jesus, né, pastor? E agradecer a Deus pela vida também dos meninos que nos recebeu. Dormimos lá, almoçamos, tomamos um café, recebeu a gente tão bem. Então Deus abençoe a vida de todos, pastor Hamilton, pastor Joel e todos aqui nessa noite. Irmãos, sem perca de tempo, então nós vamos ter que usar a Bíblia, né? Pega teu iPhone, a Bíblia aí e vamos para a palavra de Deus nessa noite. Abre a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo 17, nós vamos ler o versículo 26 até o versículo 36, glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 26 até o 36. Quero parabenizar o pastor por esse tema desse mês aí, é confrontador, e é o que precisa de ser pregado nos púlpitos, que Jesus está voltando, amém? Os louvores aqui, irmãos, me deu vontade de voar aqui hoje, meu Deus, eu segurei. Pastor Juarez olhava para mim e falava: pastor, estou todo arrepiado. Eu falo isso direto nas pregações. Parabéns, louvores cristocêntricos de reino. E é isso, irmão, quando implanta o reino de Deus na casa, o reino de Deus, ele manifesta. Parabéns por isso, ao louvor, e Deus seja glorificado, amém? Vamos lá? Eu não sei se os irmãos ficam sentados, em pé, à vontade. Eu vou ler à medida dos irmãos, vamos lá. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em sua casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a tua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salva-la. Digo-vos que naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Queridos, os discípulos estão ouvindo o sermão de Cristo. E a maioria dos sermões de Cristo, ele está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o púlpito onde Cristo mais ministrava, onde ele mais confrontava os religiosos e também advertia os discípulos. E nesse capítulo 17, a Bíblia fala que os fariseus começam a interrogar Cristo acerca do reino, porque Cristo está conseguindo agregar tanta gente, tantas pessoas estão perto de Cristo, ao ponto que os fariseus e os religiosos começam a questionar o reino. Jesus está falando do reino de Deus, e eles estão preocupados com o reino da terra, porque Jesus está sendo um influenciador, trazendo gente para próximo.
E eles estão pensando que Cristo vai levantar uma geração para brigar contra o Império Romano. E agora eles perguntam: o reino de Deus, como será? Aí Cristo disse: o reino de Deus não vem em aparência exterior. Jesus disse: mas o reino de Deus está entre vós. Cristo estava dizendo: o reino de Deus já está em vocês. Esse reino não é exterior, mas é espiritual. O reino de Deus está dentro de vocês, ativa. E nessa noite, irmãos, eu entendi que o reino de Deus foi ativado aqui. Eu creio nessa noite que o reino de Deus foi implantado aqui. Gente sairá daqui curado, liberto, sairá daqui levantado pelo poder do nome do Senhor, porque o reino de Deus foi implantado aqui. Glória a Deus. Aí Jesus Cristo agora vai responder aquele povo que está curioso acerca da sua volta, acerca do reino. Cristo vai falar de dois acontecimentos que aconteceu na época passada. Primeiro acontecimento, Cristo vai falar de Noé. Ele vai dizer assim: assim no tempo de Noé, enquanto o povo casava, dava-se em casamento, eles praticavam festa, comida, bebida, eles estavam ali à vontade, comendo de banquete, fazendo festa, casamento, até que Deus vem para Noé e diz para Noé: Noé, prepara uma arca, porque eu vou dizimar a raça humana. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque a geração está corrupta. O texto diz: a maldade está sobre o coração do homem, a perversidade, a terra está corrompida. Mas a Bíblia também vai trazer a respaldo e vai falar acerca de um arrebatamento de uma pessoa. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Enoque tinha intimidade com o Senhor Deus. É o primeiro crente a ser arrebatado, irmãos. É o primeiro crente salvo que agora Deus toma para si, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma terra que está cheio de maldade, cheio de violência. Deus olha para Enoque, que é um homem que anda com Deus, que caminha com Deus. Deus toma para si. A terra está corrompida, eles estão casando, dando festa em casamento, mas Deus agora alerta a Noé dizendo: prepara uma arca. E Noé agora vai pregoar para o povo dizendo: vai vir um grande dilúvio. E o povo está zombando de Noé. A gente está falando da volta de Cristo. Irmãos, nos dias que estamos vivendo, as mensagens dos pregadores que amam a Cristo, a mensagem de quem gosta, que almeja o céu, a mensagem daqueles que acreditam que Jesus vai voltar. Hoje os pregadores estão falando de Jesus à volta, porque a igreja que não canta céu, eu ouvi aqui cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Igreja que não canta céu, pregador que não prega céu, não prega arrebatamento, é porque não está indo para lá. Mas a igreja que canta céu, pregador que prega o céu, é porque está indo para lá, oh glória. Irmãos, eu não sirvo a Deus, você não tem que servir a Deus. Eu falei hoje lá à tarde sobre a pregação, e nós não servimos a Deus com medo de ir para o inferno. Se você só servir a Deus com medo de ir para o inferno, você está errado. Eu sirvo a Deus porque Ele fez e vai fazer e vai continuar fazendo, porque Ele trouxe uma paz no meu coração, Ele trouxe uma alegria que o mundo não pode me dar, irmãos. Os irmãos estão vendo agora aqui a Expo Moarama, veio Luan Santana, veio os cantores aí, o povo está comendo, bebendo, estão festando, e não estou nem aí preocupado. Enquanto estão em festa, enquanto eles estão festando, a igreja está se preparando para entrar na arca, aleluia, porque em breve Ele vai voltar. Vale a pena ser fiel ao Senhor, aleluia. O povo zomba da presença, o povo zomba dizendo: alguém profetizou que 2000 chegará e não passará. Uns estão falando que Jesus vai voltar e não volta. Irmãos, é no abrir e piscar de olhos. De repente pode ser o último culto aqui na Restaurar Church, pode ser a última pregação, a última paz do Senhor que você dá para o teu irmão do teu lado, o último canto que nós cantamos aqui. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja, um povo zeloso de boas obras. Eu almejo esse dia, eu quero estar com Ele. Eu tenho saudade do céu, irmãos.
Você tem que sentir saudade do céu. Porque certa vez Jesus está conversando com os discípulos, eles estão dormindo no Monte das Oliveiras. Aí Cristo diz assim: orai e vigiai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Cristo estava dizendo: olha, vocês vieram pronto do céu, o espírito de vocês estão pronto, mas a carne é fraca. Então eu tenho a certeza, irmão, nós viemos pronto do céu. Nós somos forasteiros aqui. Tiago vai falar que nós aqui somos forasteiro, somos peregrino. O nosso endereço não é aqui em Moarama. O seu endereço não é depois da morte ao cemitério público de Moarama. O seu endereço está reservado em João capítulo 14, verso 1 até o 6, que ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: uns estão pagando aluguel, você talvez não tenha casa própria como eu, mas tem uma casa preparada, onde você não paga luz, não paga aluguel, está tudo preparado para aqueles que é fiel ao Senhor. Mas nós temos que andar em prudência e vigilância, porque nos tempos que nós estamos vivendo, Deus está alinhando a igreja. E o avivamento que a igreja espera, o avivamento que os líderes esperam, não é de pular, rodopiar, quebrar cadeira, não. O avivamento que nós estamos esperando é esse: é uma vida transformada, sofrendo uma metanoia, mudança de comportamento. O avivamento que eu espero, e você tem que esperar também, é pessoas se rendendo aos pés de Jesus, é pessoas agora se arrependendo, porque o melhor avivamento numa igreja é arrependimento, aleluia. E eu declaro nesta noite que o reino de Deus vai trazer arrependimento para a tua casa, aleluia. O reino de Deus vai trazer arrependimento para o teu filho, para o teu esposo, para a tua filha, porque você vai dizer como disse Josué. Josué viu o povo tudo se apostatando, depois que Deus abriu as portas, Deus tirou o povo da escravidão, mas eles estão pensando no Egito, com saudade do Egito, com vontade de comer a cebola, o pepino do Egito. Josué olhou e disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, aleluia. Alguém talvez te convidou: não, você vai para o culto hoje, vamos lá ver um cantor famoso, vamos para Expo Moarama. Não é pecado depois do culto você ir lá comer alguma coisa, ou para uma pizzaria, mas primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e a demais vai ser acrescentada. Ninguém veio aqui e vai voltar de mão vazia. Deus honra quem honra Ele, oh glória. Poderia estar em outros lugares, você poderia estar em outros ambientes, mas quem pisou no santo do santo não consegue viver em outro lugar. Não consegue, irmão, você não consegue. Não consegue viver em outro lugar, porque o que está queimando dentro de você, o que te chama para a presença, não é uma igreja bonita como essa, parabéns, os louvores, é tudo tecnológico, parabéns, não. O que te chamou para vir para esse culto é a querida pessoa do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo, oh glória. Eles estão perguntando o que acerca de reino, quando Jesus vai voltar. Aí Jesus vai falar do acontecimento de Noé. Noé está pregando, pastor Joel, e o povo está zombando. Noé está falando do dilúvio, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, pela maldade que estava sobre a raça humana, e agora estão zombando, caçoando de Noé. Irmãos, o Brasil acabou de passar por um carnaval, não foi? Quantas blasfêmias, quantos escarneceram dos crentes. A mídia estampou, passou em todas as telecomunicações, um carnaval onde pessoas com fantasia alegórica, carros alegóricos, demoníacos, aonde o que predominou é a pombagira, que quando ela começar a rodar, e o rapaz mesmo disse que ia invocar os mortos ancestrais, e o povo batendo palma, a Globo focalizando aquilo, dizendo que o carnaval é bom, que solte os demônios dentro deles, aquela coisa. Aí lá eles fazem Jesus homossexual, não que eu sou contra o homossexual, mas eles fizeram lá Jesus no sambódromo homossexual, fizeram Jesus bandido, eles zombaram
zombaram, escarneceram de nosso Jesus lá no sambódromo. Jesus perdendo por Satanás lá no sambódromo. No sambódromo Jesus perdeu para Satanás. No sambódromo Jesus é homossexual. No sambódromo Jesus é maconheiro. Jesus é traficante. Mas na minha Bíblia, o meu Jesus, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu, oh meu Deus do céu. Ele abriu os 7 livros, ele deslatou o livro. Digno é o Cordeiro que venceu, ele vive. Você pode aplaudir ele nessa noite. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo ele aqui hoje. Aleluia. Oh meu Deus, agora eu vou dizer como o pastor Juarez, estou todo arrepiado. Eu não sei você, mas estou arrepiado aqui. Deus está nessa casa, aleluia. Pode zombar de Cristo lá fora, pode fazer festa, pode fazer o que eles quiserem, mas a qualquer momento a arca está pronta. A qualquer momento, quem vai fechar essa porta, quem vai fechar a porta da arca não é a igreja, porque a igreja não manda ninguém para fora. Pelo contrário, a igreja traz para dentro. Mas no dia, quando Noé entrou dentro da arca, o anjo fechou a porta por fora. O juízo vai chegar, irmãos. Então Cristo está falando de um acontecimento agora. Vamos rápido aqui, eu não estou vendo o relógio. Não tem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ponha para a gente pregar. É porque uma vez, pastor Juarez, eu estava com um relógio bonito e estou pregando, e Jesus e tal, e no púlpito, uma assembleia lá, pastor. De repente, e o Espírito Santo falou para mim: José, troca o pino do teu relógio. Eu tinha ganhado o relógio. Você dá risada que não é com você. E eu estou pregando, pastor Juarez, e aquela coisa que eu ando para lá e para cá, sabe? Que não tem robô aqui, irmão, não tem lata aqui. Eu tenho um peito, eu tenho um coração, mas fervendo pela presença de Deus, a glória. E eu estou pregando, de repente o meu relógio, vap! Minha esposa estava do lado, ela baixou a cabeça e falou: só o José para fazer isso. O relógio andou, irmãos, no meio assim do corredor e caiu, pá! Caiu, abriu todinho. Aí eu fiquei sem. Tentei arrumar, mas não consegui. Então não estou com o relógio aqui, eu não consigo pregar com o telefone, porque volta e meia, telefone de pastor não pode ficar desligado, irmão. Volta e meia, mensagem, ligação, a gente, então já deixei lá. Mas nessa noite, independente, eu não vou passar do horário, mas aproveita cada minuto da palavra. Quem está feliz com essa palavra nessa noite? Aleluia. Cristo está falando do primeiro acontecimento para eles. Vocês lembram da época de Noé? Estavam festando, estavam dando casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Veio o dilúvio. Jesus está falando também, e a Bíblia fala do primeiro arrebatamento de Enoque, que sobe para o céu. Irmãos, você sabia que tem alguns Enoques desaparecendo aí na terra? Tem alguns crentes, irmão. Eu não sei se você conhece o hino. Ele é de Mil Lá Vai Bolinha, do tempo do pastor Juarez. Brincadeira, pastor. Mas quem conhece aquele que diz assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém aqui de Moarama com voz de lamento vai passar na frente da Restaurar Church e vai dizer: esse povo foi embora para Sião. Eles vão sentir saudade de nós, irmãos. Eles vão sentir falta do barulho de glória a Deus. Eles vão sentir falta dos crentes Bíblia, dos crentes fanáticos, porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar eu e você, e nós estamos se preparando para esse grande dia. Eu não sei você, eu prego o céu, irmão. Eu tenho vontade de ir, irmão, independente do que aconteça. Talvez alguns podem morrer, talvez, pastor, pode ser de acidente, porque, irmão, não importa de que jeito seja a morte, o que importa é eu estar com Ele, porque a Bíblia diz que no último dia o mar dará conta ao seu corpo, o fogo vai dar conta do corpo, ou seja, quem morreu queimado, o fogo agora vai sair do fogo, vai ressuscitar, irmão. A terra vai dar conta do nosso corpo. Nós vamos estar com Jesus Cristo. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Irmão, vocês estão olhando com um olho desse tamanho para mim nessa noite. Sabe por quê? Quando a gente prega arrebatamento, prega céu, a volta de Jesus, há uma preocupação. Porque se eu perguntar quem está preparado aqui,
E se eu perguntar quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Mas nós temos que se preparar para esse grande dia, irmãos. Porque a gente não sabe nem um dia nem a hora. A morte, Jesus pode vir buscar a igreja coletivamente ou individualmente. Jesus está buscando. Quem lembra daquele cantor Pedro? Ele está cantando, vai ser tão lindo. Jesus levou ele. Jesus veio buscar o Pedro. Quantos pregadores aí, irmãos, que está pregando aqui, pode acontecer, misericórdia, irmão. Amor, eu te amo. Pode acontecer de eu estar pregando aqui, a Isabela não sabe dirigir, vai ter que levar ela. Pode acontecer de Jesus me levar aqui nesse púlpito, irmão. É muito sério isso. Nós vamos deixar riqueza aqui, vamos deixar tesouros aqui, carros aqui, porque Jesus diz: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O meu coração está no hino que nós foi cantado aqui. Eu vou me gastar para Ele, e para Ele, e para Ele são todas as coisas. Oh glória. Vamos rápido aqui, irmãos, que eu estou possuído pela presença, viu? Esse altar que está pegando fogo, viu? O altar aqui está. Jesus, eu quero voltar de novo. Aleluia. Então, primeiro acontecimento, Jesus fala de... Oi? Eita, meu Deus. O pastor está inspirado aqui. Eu vi o pastor cheio de Deus. Gente, a igreja é o que o pastor é. Não é puxando chacota para o pastor. Mas a minha filha falou: pai, pastor Juarez tem Deus, hein? Falei: pô, filha, sou seu pastor, sou seu pai também. Tem alguma coisa aí para mim? E é assim, irmãos, a gente tem que ser espelho de alguém, porque alguém está olhando para nós não por causa de uma denominação. Alguém está olhando para nós não porque você canta, porque você toca, porque você prega ao bem, muito bem. Alguém está olhando pela tua postura. O teu jeito denuncia que eu e você somos cidadãos do céu. Você sabia que a Bíblia fala que os discípulos foram pregar num lugar e eles iam passar em Samaria, pastor Joel? E a Bíblia diz que lá em Samaria eles não receberam os discípulos, porque o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém. O aspecto de quem vai para Jerusalém, irmão, desculpa, não é saia comprida, não é cabelo comprido e língua comprida. O aspecto de quem vai para Jerusalém não é eterno. Tem lugar, ambientes que eu tenho que estar. Eu fico muito bem, porque aqui eu posso pegar, não de qualquer jeito, mas eu tenho a liberdade. Mas tem ambientes que você não pode pregar sem terno, sem gravata. Isso, irmãos, são normas, são kit gospel. Não, irmão, o aspecto de quem vai para Jerusalém é diferente. A fala dele, a postura dele, tudo que ele faz glorifica a Deus, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. Quem está entendendo nessa noite? Então tem o aspecto que vai para Jerusalém. Amanhã no trabalho alguém vai começar a contar algumas chacotinhas, algumas piadinhas, vai querer falar algumas coisas. Você que tem um aspecto de quem vai para Jerusalém, você não vai compactuar, porque o Salmo 1 vai dizer para você que não é para se assentar. Então não é que você é religioso, não é que você é chato, é porque você desejou, você quer o céu, você almeja o céu, e você é separado desse mundo. Vamos rápido. Então, primeiro acontecimento que Cristo fala sobre a tua volta, ele vai lembrar o povo da época de Noé. Noé entra na arca, termino aqui para nós entender, e vê o dilúvio. Pensa aquele povo, todos mortos, mas a sua família foi salva por causa da obediência, porque Noé ouviu a voz de Deus. Irmão, a minha casa, a tua família vai ser salva porque você é o sacerdote da casa. Então, através da minha postura, eu e minha casa vai ser salva. Sua casa vai ser salva. Então ouve a palavra, obedece. Segundo acontecimento, bem rápido, ele vai falar também sobre Ló. E aqui eu termino. O tema que eu ia dar para essa mensagem era essa: lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. O segundo acontecimento que ele fala é que Deus chega para Abraão no capítulo 18, fala, confirma a promessa. Sara vai confirmar, Deus vai confirmar para Sara que ela vai ter filho, e vem 3 anjos visitar Abraão. Um fica conversando com Abraão, e 2 vai lá para Sodoma e Gomorra.
E a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra, irmãos, olha o texto, se você quiser depois ler na tua casa, Gênesis 18, capítulo 18, versículo 20 e 21, a Bíblia fala assim, Deus chega para Abraão dizendo, o clamor do povo chegou a mim, mas um clamor de coisas más, o cheiro, o odor do clamor deles, foi um cheiro apotrificado, foi um cheiro que não agradou o céu. O clamor daquele povo não foi um clamor que Deus vem responder com misericórdia, mas vem com justiça. E Deus manda agora um anjo ir lá para Sodoma e Gomorra, e eles estão festando, e Ló está na porta da cidade. O anjo vem, mas antes do anjo ir, Abraão agora para o anjo e disse, Senhor, se tiver 50 crentes, deixa eu ser ousado, o Senhor vai destruir 50 a cidade por causa de 50 justos? Deus, não vou destruir. Vamos baixar a matemática, se tiver 40, não destruo, se tiver 30, não destruo, se tiver 20, não destruo. A Bíblia diz, irmão, que todas as casas, todo o povo estava corrompido, e o anjo vai lá para alertar Ló. Ló está à porta da cidade, e está vindo juízo. A primeira coisa que Cristo vai falar é sobre o dilúvio. O segundo agora, vai vir fogo e saraiva sobre Sodoma e Gomorra. Deus vai mandar fogo naquela cidade. Pensa bem, e Deus está dizendo, vai vir juízo, mas tem Ló lá, e quando o anjo chega lá, fala assim, Ló, escapa com vida, você, tua casa e tua família, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe o que o texto diz? Que os pessoal, a cidade era tão pervertida, que as pessoas queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha só, desde criança, pessoas idosas, todos, eles queriam, porque o anjo entra dentro da casa de Ló, e eles queriam de qualquer jeito pegar o anjo para ter relações, ao ponto que Ló fala assim, olha, eu tenho 2 filhas que não provou homem, pega elas para vocês. Olha só, irmãos, pode ler o texto, Gênesis 18 e 19, a cidade está tão pervertida, tanto pecado, de tanta coisa de imundícia, que Deus agora vem destruir essa cidade, vem o juízo sobre ela, e Jesus está falando, o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra, e a ordem era essa, quando vocês saírem, não é para olhar para trás, irmão, nós não temos tempo de olhar para trás, nós não temos tempo de olhar para trás, eu pisei no santo do santo, eu não consigo mais olhar para trás, você não pode olhar para trás, porque tudo já passou, irmão, esse mundo não tem nada a oferecer para nós, não é tempo de olhar para trás. Lembra como Deus te limpou, como Deus foi misericordioso com você, agora por causa de uma luta, de uma dificuldade, por causa de uma provação, por causa talvez de uma área amorosa, por causa de uma vida conjugal, às vezes que está tão conturbada, você quer voltar para trás, o texto diz que Deus fala para Noé, não, ou melhor, para Ló, não volte e não olhe para trás, mas a mulher de Ló, ela vai sair, e quando ela olha para trás, vê Sodoma e Gomorra sendo queimada, ela se converte numa estátua de sal. Não olhe para trás, irmão. Estou terminando a mensagem aqui, para aplicar para as nossas vidas. Não é hora de nós olhar para trás, porque o juízo de Deus está vindo sobre a nação. E lá em Joel vai dizer, prepara-te Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós estamos aguardando esse dia precioso, eu aguardo isso, e eu falo com a minha filha, eu falo com a minha família, o que dependente que esteja acontecendo lá fora, nós vamos permanecer fiel a Deus, porque Ele está voltando e vai vir buscar a igreja. Eu estou pregando para uma igreja que é fiel ao Senhor, mas a palavra de advertência para nós nesse dia de hoje é, não olha para trás. Não é para olhar para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Para nós entender, se olhando para trás, ao invés de você se converter sua vida, de uma vida totalmente mudada em Cristo, você olhando para trás, você vai se converter numa estátua de sal. De que jeito? Nada vai andar na tua vida, eita! Tudo
tudo vai ficar paralisado, porque quando ela se converte numa estátua de sal, ela não se movimenta mais, ela não sente mais, ela não tem mais alegria, ela não contempla mais, então não olha para trás. Alguém está dizendo, não, quando você era lá fora, você não tinha essa luta, quando você estava lá fora, você não sofria isso, então muitos vão querer que você olhe para trás, mas Paulo disse assim, deixando as coisas para trás, eu sigo para frente, para o autor e consumador da minha fé, que tem uma premiação que me aguarde, então o céu está preparado, não é hora de nós olhar para trás, irmãos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está dizendo para os discípulos e falando para os fariseus: lembra da mulher de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Se põe de pé para nós terminar aqui. Tem um hino que diz assim, ó, eu não vou, mas não lembro esse hino. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver com ele para sempre virá. Irmãos, não vamos olhar para trás, só dessa vez e não mais. Para alguém que está do teu lado que precisa ouvir isso, não olhe para trás. Pode dizer para ele. Olha lá, não olhe para trás. Não olhe para trás. Deus já fez tantas coisas, não é hora de olhar para trás, filha. Deus já fez tantas coisas, não é hora de olhar para trás. Olha para frente, sabe por quê? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você é sobrevivente, você é remanescente. A igreja está aguardando, cheio da graça, com avivamento, até o arrebatamento do Senhor. Eu termino essa pregação, porque ele fala assim: quem estiver no campo, não volte. 2 serão tomados, um no telhado, um fica e outro vai. 2 no celeiro, uma fica e outro vai. Então, irmãos, não é hora de nós querer olhar para o outro e dizer, eu não vou. Tem gente, desculpe dizer, tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja por causa dela, eu não vou na igreja por causa dele. Então, olha o texto: 2, um sobe e outro fica. Então eu não estou aqui para ver quem é que está, eu não estou aqui por causa de alguém, não, eu estou aqui por causa dele, é para ele, eu vim adorar a ele. Então para com essas desculpas, eu não vou por causa de um, eu não vou por causa disso, não. Se eu não vou aqui por causa de um, eu não estou indo aqui por causa de Cristo, mas quando eu vou aqui por causa dele, por ele, eu glorifico e exalto o nome dele, aleluia. Pode aplaudir ele, pode aplaudir ele.